Olá, estamos começando o programa Religar pela TV Horizonte, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. No programa de hoje, conversaremos sobre o tema Diálogo e Missão. Diferente de outros programas em que conversamos com especialistas e teóricos na área, desta vez vamos falar a partir da prática de um religioso cristão em diálogo e missão na África, mais especificamente no Sudão. No Religar de hoje, vamos conhecer ainda esta cultura, suas experiências religiosas e o trabalho deste religioso. Nosso convidado é o Wellington Alves, missionário comboniano no Sudão. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado. Então, você está aí de férias no Brasil. Como é que é tomar essa distância do seu trabalho? Como é que você vive esses dias aqui no Brasil? Eu estou de férias desde o início de dezembro. Férias é sempre muito bom, mas 3 meses já deu para bater a saudade. Você já está cansado do meu de povo férias? E querer ir embora, já estou cansado de férias. Bem, você pode participar também do programa de hoje através da nossa página na internet. Basta acessar www.pucminas.br/ppgcr. Me diga, Wellington, você é religioso, é missionário de uma congregação católica, né, os missionários combonianos. Como é que você entende o trabalho missionário? Eu sou missionário comboniano, padre. Os combonianos são padres, irmãos, irmãs e leigos. Comboni dizia que devíamos salvar a África com a África. Então, o nosso trabalho missionário, ele passa por uma promoção humana e evangelização. São 2 pernas que têm que caminhar juntas. Bem, nós temos um VT, né, um trabalho que foi preparado aqui pela TV Horizonte sobre o seu trabalho lá no Sudão. Vamos acompanhar agora nesse trabalho preparado aqui pela nossa equipe. Há 6 anos, Padre Wellington Alves deixou o Brasil para viver uma experiência missionária num dos países mais pobres do mundo. Ele é o único missionário brasileiro da Congregação dos Padres Combonianos a trabalhar no Sudão, maior país da África. Na África, nós estamos presentes em mais ou menos 30 países dos 55 países da África. E cada país vai ter características próprias no trabalho que desenvolve. Normalmente, nós desenvolvemos um trabalho de evangelização e um trabalho de promoção humana, através de escolas, de hospitais e de formação de lideranças. Um pouquinho da realidade do Sudão pode ser vista através dessas imagens cedidas pelo próprio padre. São 20 dias de viagem para chegar à comunidade onde mora. Só de barco, são 2 dias navegando pelo rio Nilo. Ele conta que após os 6 primeiros meses, quase desistiu de continuar, mas um fato o fez mudar de ideia. Tivemos uma guerrilha tribal e muitas pessoas morreram naquela guerrilha. Depois, no dia seguinte, eu convidei as pessoas a rezarem junto e fazer uma festa, partilhar. Então o pessoal me disse: Wellington, nós gostamos de vocês, missionários, porque vocês comem o que comemos, vivem como vivemos, aprendem a nossa língua e caminham junto conosco. O seu nome é Loirar, que significa aquele que está sempre feliz, e você veio no meio de nós para nos trazer alegria em nossos dias de guerra. Desde aquele momento, nunca mais eu desejei deixar o Sudão e regressar ao Brasil. Me tornei família com eles. Uma das maiores dificuldades, segundo ele, foi aprender o idioma. Na região onde mora, a língua falada é o Nuer. Foi preciso 1 ano e meio para ficar fluente. Ele aprendeu tanto que é o autor do primeiro dicionário, do Nuer para o inglês e vice-versa. Quando eu cheguei, eu comecei a escrever também o que eu estava aprendendo num caderno, manualmente. Depois os meus amigos gostaram, aí eu comecei a digitar e acabou virando um pequeno dicionário para ajudar os futuros missionários que virão trabalhar no Sudão. O missionário fala ainda das dificuldades enfrentadas pelo povo sudanês. O país é marcado por conflitos tribais, guerras e corrupção interna. Vários povos dominaram e exploraram por anos as terras do Sudão. Ele conta que por diversas vezes teve que fugir de um iminente ataque de guerrilha. Mesmo assim, ele não perde a esperança e acredita que um dia a paz possa chegar. O maior desafio no Sudão é construir paz e reconciliação entre famílias, entre tribos, são 200 tribos do sul, entre clãs e com o norte árabe. E aqui está o desafio da igreja no Sudão.
trabalhar por paz e reconciliação. É uma experiência fantástica essa sua lá no Sudão e bom desafiadora, né? É bastante desafiador. Quando a nossa equipe entrou em contato com você, você falava que essa era uma missão, um projeto de vida, não é, desde sua primeira juventude, né? Porque você está na juventude O ainda. Hugo chamou isso de vocação. Hugo, nosso produtor. O teu produtor. Foi uma intuição. Quando eu tinha 11 anos, eu li sobre o Sudão em uma revista e eu disse à minha mãe, eu vou trabalhar aqui, eu vou ser missionário aqui. E o sonho me perseguiu até que se concretizou com os missionários combonianos. Agora, você, por exemplo, há quanto tempo está, não é, o cristianismo nesta comunidade em que você atua? Entre o povo Nué, o cristianismo chegou na década de 70. Até a década de 70, eles tinham a religião tradicional, que não tem um nome, onde eles acreditavam em um Deus que seria criador de tudo. Onde todas as coisas que acontecem, boas ou más, vêm desse Deus. Ele nos abençoa ou ele nos castiga para que nós Segundo essa possamos crença seguir original. um caminho bom. Antes da gente entrar no detalhamento sobre a vida desta comunidade, suas crenças e até mesmo a presença de uma religião como o cristianismo, né, na comunidade, como é que você, como missionário católico, se coloca nessa comunidade, entende a perspectiva de dialogar com a cultura original e, ao mesmo tempo, ter algo a dizer, a anunciar, né, seu trabalho de missão? Como é que esse binômio funciona na sua vida, concretamente? Isso é muito complicado. Na vila onde eu estou, nós temos a presença de 4 religiões. Para dizer, tem o catolicismo, com a nossa presença, os presbiterianos, uma religião evangélica e a religião tradicional e os muçulmanos. Então, são 5 grupos religiosos. E o diálogo não é fácil. Não é fácil entre nós cristãos. Entre esses 3 grupos não cristãos? Não é fácil com os muçulmanos e não é fácil com a religião tradicional. Eu tenho encontrado em todos os grupos religiosos pessoas que querem dialogar e querem construir algo juntos e pessoas que não querem dialogar, que dizem a minha verdade é a verdade e é melhor cada um ficar na religião dele. Quando há uma abertura para o diálogo, em que perspectiva esse diálogo acontece? A abertura para o diálogo acontece quando nós temos que enfrentar um problema ou um conflito. Diante do conflito, diante da guerra, as religiões se unem e se ajudam. Porque tem uma ideia que a guerra é por causa da religião. Eu acho que não. A guerra é por motivos econômicos e políticos. E o espelho é a religião. Então, o norte árabe, a guerra é porque o norte é árabe e o sul é cristão. Mas por trás da guerra tem o petróleo e tem a dominação política. Então, às vezes, o motivo é jogado para a religião, mas talvez não seja realmente a raiz da guerra. Sim. E quando é que há um problema, né, um obstáculo ao diálogo? Quais são as arestas? Quando cada um pensa que a verdade dele é a verdade que deve ser seguida por todos. Por exemplo, um do problema do norte com o sul é que o norte muçulmano tentou implantar a lei da Sharia, que é a lei onde as penas são feitas através da decapitação. Se alguém roubou, corta uma mão, roubou de novo, corta outra, até chegar à lei máxima, que é a pena de morte. E o sul não aceitou. Então o sul disse, nós somos cristãos, não aceitamos essa lei, que é muçulmana. Então aqui o diálogo não foi possível. Ou quando chega uma ajuda, por exemplo, da ONU, comida, quando tem a seca, e uma das religiões tenta se apossar dessa ajuda e favorecer os membros daquela religião. Aí o conflito surge e o diálogo não acontece. Sim. Além de atividade propriamente religiosa, a promoção humana num país dilacerado pela pobreza, não é? Pela agressão aos direitos humanos, a guerra civil, não é? Como é que é esse trabalho? Até 2005, a nossa presença foi uma presença de ficar junto.
com o povo, porque com os conflitos nós não podíamos construir. Um conflito chegava, nós fugíamos com as pessoas. E quando podia regressar, regressávamos. Então, até 2005, nós fizemos a pastoral da presença, ficar juntos. A partir de 2005, com o Tratado de Paz, começou toda uma atividade de construção e reconstrução. Porque a última guerra civil durou 20 anos, porém o Sudão vive em guerra há mais de 100 anos. Bem, vamos conhecer daqui a pouco um pouco mais sobre a história desta comunidade no Sudão, onde atua o padre Wellington Alves. O tema do nosso Religar dessa semana é diálogo e missão. Nós voltamos após o intervalo, até daqui a pouco. E aí nós chegamos... Estamos de volta com o Religar desta semana, que aborda o tema diálogo e missão. O missionário comboniano, padre Wellington Alves, é o nosso convidado. Ele vive como missionário no Sudão, em uma comunidade no Sudão. No primeiro bloco, ele falou sobre seu trabalho, sobre as principais dificuldades, não é, relacionadas ao diálogo interreligioso, ao diálogo com a cultura, ao diálogo com os grandes problemas que aquela comunidade vive e também, não é, os pontos em que os grupos religiosos naquela comunidade se associam, né, se unem, não é, para ajudar a comunidade. Neste segundo bloco, Wellington, eu pensava em levar ao telespectador, não é, o cotidiano dessa comunidade, não é, de sua vida, de sua tradição, de sua cultura. Você disse no primeiro bloco que o cristianismo chegou a esta comunidade nos anos 70, mas não foi através, não é, de uma instituição, não é? Foi através de um membro da própria comunidade. Como é que se deu isso? Tinha um senhor dessa comunidade, o nome dele é James Dwol Kai. Ele foi para a cidade, porque essa é uma região rural, são mais ou menos 2 milhões de pessoas, o povo não é, vivendo em regiões rurais. E lá ele conseguiu emprego na delegacia, cuidando dos presos. E tinham 3 homens da tribo, que é inclusive inimiga, condenados à pena de morte. Ele não concordou com a pena de morte e pela noite abriu a porta para que fugissem. Então depois ele foi colocado na prisão, por causa disso. E foi levado ao norte, à prisão no norte, onde ele encontrou um missionário padre que o ajudou a cumprir a pena e fazer o primeiro grau e aprender um pouco do catecismo. Ele regressou para o seu povo no início da década de 70 e a religião tradicional ela estava em crise, porque os sacerdotes tradicionais eles obrigavam as pessoas a lhes oferecer dons, presentes, vacas, cabritos, para que Deus os abençoasse. Ele disse ao povo que isso não era verdade, que não precisava oferecer nada e nada iria acontecer, porque agora ele conhecia Jesus Cristo, que era o Deus verdadeiro. E ele rezava com a própria família e nada acontecia com a família. Então os vizinhos começaram a estar junto com ele, rezar junto com eles, ficar junto com eles, e a comunidade cresceu. Eles escolheram um casal para ir em outra região e fazer o mesmo. E desta forma, em 20 anos, eles criaram mais de 700 comunidades cristãs, católicas. Sim. Essa religião tradicional, né? Qual é o traço característico? Né? É uma religião politeísta, é uma religião animista, é uma religião monoteísta? Como é a experiência religiosa daquele grupo? A religião do povo Nué, ela é monoteísta. Eles acreditavam em um Deus, que é o Deus da vida, Senhor do céu e da terra e Criador. Eles acreditavam porque não acreditam mais? Eles acreditam, porque o Deus cristão também é o Deus do céu e da terra. Então, sim. Então eles acreditam nesse Deus, Criador de tudo. Agora, tudo que vem à nossa vida, bom ou mal, vem desse Deus. Porque esse Deus é Pai. Ele nos abençoa ou nos castiga para que nós peguemos um caminho bom. Então, quando a pessoa pensa que esse Deus está rancoroso, elas sacrificavam animais para esse Deus. Quando as pessoas pecavam, elas sacrificavam animais para esse Deus. Ou quando estavam felizes, ou quando alguém retornava da guerra, elas ofereciam animais para esse Deus, para festejar a alegria. É exatamente como a religião de Abraão.
É muito parecido. E como é que se deu a associação entre esta religião tradicional, original, né, que nesse momento, Isso. então, monoteísta, com o cristianismo? Como é que foi a passagem? Ok. Eles, com o cristianismo, o Deus do céu e da terra deles se tornou o Pai. Só para os Como conversos, cristianismo, né? para os conversos, Ah. que não é a maioria, são muitos. A religião tradicional nesse momento é a minoria, no sul do Sudão, imagino. Agora, Jesus Cristo entrou como filho desse Deus e foi muito bem aceito. E eles tinham a ideia de Deus que sopra para criar. Então eles tinham a palavra Iê, que é o Espírito de Deus em tudo. Então o cristianismo casou muito bem com essa religião tradicional. Foi um casamento perfeito. E realmente interessante. E veio a ideia que agora não precisa mais sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício. E as pessoas aceitaram o cristianismo. Em algum momento você usou a palavra pecado. Nessa religião tradicional há também uma noção moral como essa de pecado? O que é que se compreende na perspectiva tradicional e como que foi vivida a perspectiva cristã? Ok. Há uma visão objetiva do pecado. O pecado é se eu roubar a vaca do vizinho, se eu cometer adultério, se eu xingar a minha mãe ou meu pai, se eu não respeitar os mais velhos, se eu guerrear e não for justo. O justo é quando eu guerreio para algo que é meu, não para algo que é da comunidade. Então isso é pecado. Do ponto de vista tradicional. Do ponto de vista tradicional. E isso migrou para... Isso migrou para o cristianismo. O pecado é muito objetivo. A pessoa vem falar do pecado e ela fala do que é objetivo. Agora, acontece também que numa confissão, as pessoas vêm conversar comigo e ela simplesmente desabafa os problemas que teve com a guerra. Eu estava em casa, os soldados vieram, mataram meus filhos, talvez estruparam minha mulher, e eu acho que Deus está contra mim, então o que eu tenho que fazer para reconciliar com Deus? Eu acho que tudo isso é castigo de Deus, porque a minha família, talvez no antepassado, deve ter feito algo ruim, então Deus ainda está castigando a minha família. Nesse sentido, a matriz segue, porque são pouquíssimos anos, né? Pouquíssimos anos. Não tem 40 anos muito essa forte transição. Isso ainda, que é castigo de Deus. A guerra é castigo de Deus por alguma coisa. Um pecado pessoal ou familiar. Você dizia algo ainda há pouco também, que na concepção originária, não é, desse grupo, Deus, não é o que abençoa e é o que pune. Isso. Não é? Mas em nossa conversa, anterior aqui à gravação, você dizia que chegou com o cristianismo uma concepção dualista de bem e mal. Isso. Como é que isso aconteceu? Com a chegada do cristianismo, eu diria tanto católico como protestante, a ideia de Satanás chegou muito forte. E o Deus tradicional, o Deus do céu e da terra, ele foi associado com o Satanás. Então, quando as coisas más vêm, é o Satanás, não é o Deus. Porque de Deus só o bem vem. Então, sempre que algo mal acontece, as pessoas associam nesse momento com Satanás. E com os deuses, com o nome de Deus que eles tinham antes de chegar o cristianismo no meio deles. Isso cria uma dificuldade muito grande para o diálogo com a religião tradicional. Os padres, os sacerdotes da religião tradicional nos olham com uma certa reserva. Sim. E essa reserva está associada a esse dualismo, a questão do sacrifício? A questão que os cristãos dizem que aquela é a religião de Satanás, que é um Deus mau. A questão que no início a religião tradicional perseguiu os catequistas, não aceitando o cristianismo, até usando de violência contra eles, colocando fogo na casa deles. Porém, agora os cristãos se tornaram maioria. Então, tudo isso, a Sim. história. A que você atribui, né, o fato do cristianismo, em menos de 40 anos, né, ter sobrevivido a este debate intercultural? Okay. Né, e ter, de alguma maneira, se estabelecido, você disse, hoje os cristãos são maioria. Numa comunidade de quantos habitantes, você disse? 2 milhões. 2 milhões de habitantes. O quase cristianismo, 100%, em menos de 40 anos, conseguiu se sobrepor à religião tradicional. A que se deve? Primeiro, ao trabalho dos leigos, porque era uma religião leiga até 96.
sem a presença de nenhum sacerdote, irmãs ou missionários. Então, eles trabalharam com a comunidade e eles deram esperança à comunidade em tempos de guerra, ficando juntos, construindo algo juntos, construindo esperança. Quando nós viemos em 96, ainda em tempo de guerra, as pessoas admiraram isso. O Padre Antônio, que foi o primeiro a vir, quando chegou em 96, não pisou no chão do avião. 40 mil pessoas o esperaram e caminharam com ele. Ele chegou em 96, em 98 veio um ataque que destruiu a missão. E ele não voltou para Nairobi ou para outro país. Ele permaneceu com o povo e fugiu com eles. Uhum. Então, quanto mais a gente ficava com o povo durante a guerra, mais gente queriam ser cristãos. Pelo exemplo dos missionários que permaneceu com eles. Da religião tradicional em relação à guerra, para que ela tenha perdido credibilidade, nas suas palavras, não? A religião tradicional dizia: a guerra é o castigo de Deus. O Padre Antônio e os cristãos chegando disseram: não, a guerra é algo histórico. Nós podemos juntos superar a guerra, rezando pela paz e tendo ações concretas de diálogo com outras religiões e com outros povos. Obviamente que se nós enxergássemos essa situação na comunidade do ponto de vista da antropologia, da história daquela comunidade, por um viés que não fosse o seu, de missionário, cristão, católico. Você consegue se colocar no lugar de um sacerdote tradicional, olhando para o cristianismo, e se você conseguisse se colocar nesse lugar, o que você diria? Você pode dizer: não, eu não consigo me colocar nesse lugar também. Eu não consigo. Eu tive contato com um sacerdote tradicional até agora, porque eles não querem contato conosco. Então, eu não sei exatamente como é a prática realmente, o que eles realmente pensam de nós. Você entende a minha questão? Digamos assim, se nós dessemos a palavra para ao pajé indígena brasileiro em relação aos missionários. Ele diria: esses são loucos que vieram destruir a nossa cultura. Eles vieram trazer um Deus e dizer que o nosso Deus não é um Deus bom. Eu acho que eles diriam isso. Olha, tem muita história pela frente, não é? Nós vamos ter de encerrar por aqui. Né? Eu agradeço muitíssimo a sua presença, desejo um feliz retorno, né? Que o trabalho lá, como você diz, de promoção humana, se concretize, e que o diálogo seja o melhor caminho. Agora é tempo de reconstruir. Verdade. Sudão. Vamos ficando por aqui. Você pode obter informações sobre esta nossa conversa através também da nossa página na internet, www.pucminas.br/ppgcr. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.